Pensa só no fogo. A gente vê em todo lugar, né? Numa vela de aniversário, no fogão de casa, numa fogueira com os amigos. É algo tão comum que a gente quase nunca para pensar no que ele é de verdade. A gente acha que conhece o fogo, mas olha, a ciência por trás dele conta uma história bem mais complexa e até mais violenta do que a gente imagina. Pois é, fogo não é uma substância, sabe? Não é matéria. Na verdade, ele é um processo, uma reação química de oxidação que é super rápida, se sustenta sozinha e libera uma energia absurda em forma de luz e calor. Vamos mergulhar em como isso tudo funciona? Para entender como se combate o fogo, a gente precisa primeiro desmontar a essência dele. E essa essência, como vimos, é em processo químico e não um objeto. A receita para o fogo acontecer é bem específica. Por muito tempo, todo mundo achava que eram só 3 ingredientes. Mas a ciência moderna mostrou que estava faltando uma peça-chave no quebra-cabeça. O modelo clássico é o famoso triângulo do fogo. Ele diz que a gente precisa de 3 coisas: algo para queimar, que é o combustível, energia para dar o pontapé inicial, o calor, e um oxigênio, que na maioria das vezes é o oxigênio do ar. Parece simples, né? Parecia fazer todo o sentido. Mas tinha uma coisa que esse triângulo não explicava direito. Como é que o fogo consegue se manter aceso sozinho? E aqui está a peça que faltava. O modelo evoluiu para o tetraedro do fogo. O quarto lado dessa forma geométrica é a reação química em cadeia. Pensa nela como se fosse o motor interno do fogo. A própria queima libera mais energia, que por sua vez alimenta mais queima, criando um ciclo que não para. É por isso que o fogo continua. Se a gente quebrar qualquer um desses 4 lados, o motor para e pronto, o fogo apaga. Então, vamos olhar mais de perto um desses lados, o combustível. O interessante é que não importa o estado dele, se é sólido, líquido ou gasoso, ele sempre precisa virar vapor para poder queimar. Como a gente vê aqui na tabela, a madeira, que é sólida, passa por um processo chamado pirólise. O calor decompõe ela em gás. Líquidos como a gasolina precisam vaporizar. E o gás de cozinha? Bem, ele já está no ponto certo, prontinho para a combustão. Com os 4 ingredientes na mesa, o fogo meio que ganha vida. Ele se desenvolve de um jeito bem previsível, quase como um ser vivo mesmo, especialmente dentro de um lugar fechado. O incêndio tem um ciclo de vida. Ele começa na fase incipiente, bem pequeno, onde um extintor geralmente resolve. Depois ele entra na fase de desenvolvimento. Aí a fumaça quente começa a subir, se acumular no teto, aquecendo tudo lá embaixo. Em seguida vem a fase total. É quando tudo que pode queimar no ambiente está queimando. E por fim, a fase de decaimento, quando o combustível ou o oxigênio começam a acabar e as chamas diminuem. E o que alimenta esse crescimento todo é a transferência de calor. A condução viaja através de coisas sólidas, como vigas de metal. A convecção sobe com a fumaça quente. E a radiação, a radiação é a mais perigosa. Ela viaja em ondas, como a luz, aquecendo tudo num cômodo ao mesmo tempo, sem nem precisar encostar. É exatamente essa radiação que nos leva aos momentos mais violentos e temidos de um incêndio, o flashover e o backdraft. São 2 eventos diferentes, mas igualmente mortais. A radiação vai esquentando tudo no ambiente. Quando a temperatura geral chega a mais ou menos 600 graus Celsius, que é o ponto de ignição de quase tudo, acontece o flashover. E não é que o fogo se espalha de um objeto para o outro. Não, é o cômodo inteiro que explode em chamas, tudo de uma vez. A diferença aqui é crucial. O flashover é um evento movido pelo calor, onde o cômodo inteiro pega fogo. Já o backdraft é outra história. Ele é movido pela falta de oxigênio. É uma explosão que acontece quando um incêndio, que está sufocado, mas ainda extremamente quente, recebe uma lufada de ar fresco de repente. Imagina a cena: um ambiente fechado, superaquecido, acima dos 700 graus, cheio de gás combustível, mas sufocando. A única coisa que falta ali é oxigênio. A simples abertura de uma porta vira o gatilho de uma bomba. Entender esses fenômenos é a chave não só para a sobrevivência, mas também para o combate ao fogo. Se o fogo é um processo químico com 4 elementos essenciais, então a extinção é basicamente a ciência de remover um deles. A pergunta é bem interessante. Se o fogo não está vivo, como é que a gente pode matá-lo? A resposta está em atacar sua própria estrutura química. O princípio é esse, simples assim. É preciso quebrar o tetraedro. Ou se remove o calor, ou o combustível, ou o oxigênio, ou se interrompe a reação em cadeia. É só atacar qualquer um dos lados e o fogo desmorona.
E para cada tipo de combustível tem um jeito certo de quebrar esse tetraedro. Água em madeira e papel, para atacar o calor. Espuma para líquidos inflamáveis, que atacam o oxigênio. E agentes especiais para equipamentos elétricos ou para gordura de cozinha, que podem até criar uma reação química que sufoca as chamas. Para fechar, vamos falar sobre um dos elementos mais traiçoeiros de um incêndio, a fumaça. Ela não é só um subproduto, não. Ela é uma mensageira e, muitas vezes, o maior de todos os perigos. Essa frase diz tudo. Fumaça não é só fumaça. É combustível que ainda não queimou. É energia pura, só esperando por uma faísca ou um pouquinho mais de ar para entrar em ignição. Então, a fumaça é uma ameaça tripla. Primeiro, ela cega, a visibilidade vai a zero. Segundo, ela envenena com gases mortais como o monóxido de carbono. E terceiro, e mais importante, ela mesma pode explodir. A fumaça é, na verdade, parte do fogo que ainda não aconteceu. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Embora a ciência do fogo seja governada por leis bem claras da física e da química, no mundo real, a interação caótica de combustível, ventilação e calor transforma cada incêndio num quebra-cabeça único e mortal. Entender as regras é só o primeiro passo para conseguir jogar esse jogo.